Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, é um prazer estar com vocês novamente aqui nessa série de vídeos que nós gravamos toda semana para vocês a respeito de dependência química, ansiedade e depressão, né? Hoje nós vamos fazer um vídeo bem voltado para o que normalmente as pessoas gostam de ouvir, né? Que a gente vê muito na internet, né? Essas fórmulas prontas para problemas psicológicos. A grande verdade é que isso não existe, tá? Cada sujeito é um sujeito diferente. Temos uma subjetividade. Você precisa descobrir os seus mecanismos, montar as suas estratégias para você conseguir os seus objetivos, né, e focar no seu objetivo. Então, se o seu objetivo é ficar limpo, se o seu objetivo é eu estou tentando ficar limpo, ou eu já estou limpo, mas eu preciso focar mais nisso, ou eu trabalho com pessoas que querem parar de usar drogas, o que eu preciso estar sempre cobrando, a grande verdade é essa, né? Cobrando deles, porque a terapia que o psicólogo tem que fazer com o dependente químico, tá? Não é qualquer terapia, tá? É uma terapia que com misturas de aconselhamento, com misturas de estratégias, elaboração de estratégias. É uma terapia voltada mesmo para dar mão para o sujeito e falar assim, olha, agora é melhor você ir por aqui, o que você acha? Escolha isso, escolha aquilo. Então, lá vão hoje uns 10, 11 passos a passos que você tem que ter para poder conseguir ficar limpo, tá? Primeiro lugar, tá? Não é um passo ainda. Para introduzir essa temática, né? Eu disse para vocês que eu vou dar alguns passos aqui, mas eu não estou considerando isso passo, é uma introdução da necessidade que você tem de ficar limpo. Se você tem necessidade de ficar limpo, é a sua obrigação ficar limpo. Se você tem necessidade, tá? Porque você tem escolhas, né? Ou você quer morrer, ou você quer viver. Se você quer morrer, não tem problema nenhum. Ninguém pode impedir isso, tá? Mas ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. E viver é difícil, muito difícil. Então nós vamos listar alguns passos aqui, tá? Eu vou listar 10 passos, que são essenciais, tá? Trabalhe isso dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua subjetividade, dentro da sua espiritualidade, com o seu terapeuta, com a sua família, tá? Trabalhe isso. Vamos lá. Primeiro passo. Passos para você evitar recaídas, tá? Da dependência química. Primeiro passo. Não tente manipular e nem se manipule. A manipulação é um mecanismo de defesa que qualquer pessoa tem, dependente químico ou não, ele se automanipula para dizer assim, mas não tem problema, eu posso fazer, é só hoje, é só uma vez. No caso da dependência química, não dá para você fazer isso. Não dá, tá? Ela é um dos comportamentos mais comuns do dependente químico, tá? Porque para obter a droga, você precisa manipular, tá? É um mecanismo de defesa. Você defende o uso da sua droga, você defende o uso da droga que você gosta, da maconha, do crack, da cocaína, do álcool, seja o que for, através da automanipulação. Mas não tem problema, é só hoje, é só um pouquinho, ninguém vai perceber, eu vou lá, depois eu volto para casa, depois eu pingo um colírio no olho, depois eu escovo os dentes, depois eu espero passar a brisa, depois eu volto para casa, pronto. Isso tudo é manipulação e está ocorrendo aqui o tempo todo. Então, se você está em recuperação e se você tem ainda essa automanipulação, quando eu digo automanipulação, é aquela manipulação que você faz para você mesmo. Agora, tem a manipulação que você faz para os outros também, né? Por exemplo, mãe, eu vou ali na casa do fulano bater um papo, estudar, ou então vou comprar alguma coisa, e é mentira. Você vai sair para usar droga, para ver a possibilidade de usar droga, para ver a possibilidade de conseguir uma carreira, para ver a possibilidade de conseguir, enfim, a droga que você gosta, né? Quando você está em tratamento, quando você está entrando em recuperação, você tem que evitar
evitar o máximo esse comportamento de manipulação. Toda vez que você perceber que você está manipulando alguém ou que os seus pensamentos são automanipuladores, corta. É você que manda na tua mente. Assim como é você tem que mandar na sua recuperação, tá? Se você realmente está em recuperação e pretende continuar, precisa trabalhar essa manipulação. O cérebro, ele vai pensar o que ele quer. Só que você não é só o teu cérebro. Você é um todo. Não, eu não quero pensar isso, eu quero pensar aquilo. Isso é manipulação. Eu não quero ser assim. Então, primeiro passo que você tem que evitar e pensar é aquela coisa de você pensar todo dia, eu estou manipulando ou não? Você pode manipular através das suas atitudes, através dos seus pensamentos, através dos seus comportamentos, tá? Tem gente que costuma manipular até o poder superior que ele acredita, né? Por exemplo, quando vai rezar, quando vai orar. Ai, meu Deus, mas olha, você me perdoa, mas eu vou fazer isso hoje de errado, mas depois eu não faço mais. Isso não existe, tá? Ou você faz direito ou você não faz, tá bom? O segundo passo é a honestidade rigorosa que você tem que ter. Não minta para ninguém. Não manipule ninguém, tá? As mentiras são as grandes companheiras dos dependentes químicos. Também é um mecanismo de defesa, né? Mas esse comportamento, normalmente, ele tende a desaparecer com mais facilidade do que as manipulações, tá? Porque é mais fácil você identificar quando você está mentindo do que quando você está manipulando. Você abre a boca para falar uma coisa que você sente, a sua consciência cobra, né? Você sente na hora que não é verdade, né? Na hora você para e fala assim, não, desculpa, eu tô mentindo, a verdade é essa, tá? Então, a honestidade ela tem que ser rigorosa, é uma obrigação sua, tá? Honestidade com a sua vida, honestidade principalmente com você mesmo. Eu estou fazendo a coisa certa, eu estou indo bem. Faça uma autoavaliação todos os dias. Então, o segundo passo do vídeo que é não minta, tá? O sujeito que está prestes a ter recaídas, ele passa a mentir novamente. Aquelas mentiras mais simples e mais deslavadas que existem, tá? Toma muito cuidado com isso, tá bom? A mentira normalmente ela precede, né, o uso da droga. E ser honesto, isso é crucial, tá? Para você estar sempre no caminho da recuperação. O terceiro passo, a terceira indicação de passo aqui que eu estou passando para vocês, é assim, olha, não esqueça de fazer o seu acompanhamento psicológico. Sair da dependência química sozinho, até hoje, não existe. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. Você precisa de alguém. Ou você precisa da família, ou você precisa do psicólogo, ou você precisa do companheiro, da companheira, de um amigo, tá? Porque é nesse tratamento psicológico que você vai trazer à luz da verdade as suas angústias, os seus sofrimentos com relação à dificuldade que você está tendo porque você tirou a droga da sua vida, tá? A droga, generalizadamente falando, digamos assim, seria eu tenho muita dificuldade para viver, eu não gosto muito da minha vida, ou então eu não tô legal, tal. E aí eu descubro que a droga preenche aquele vazio, sabe? Eu sinto um vazio, muita gente diz isso, né? Mas todos nós temos esse vazio, que é o tal do vazio existencial, tá? Então, é necessário que você tenha esse acompanhamento, porque você pode e deve estar todos os dias, pelo menos 1 hora, 20 minutos, 15 minutos, se tiver mais tempo ainda, falando sobre as suas angústias, os seus medos, os seus receios, as suas incertezas, as suas inseguranças, as suas dificuldades, porque você vai ouvir o outro.
E o remédio do dependente químico, ele não entra pela boca. O remédio do dependente químico, ele entra pelo ouvido. Tá? Ele entra pelo ouvido, ele vem aqui para a consciência elabora e ele toma decisões, né? Então, se você não tem condições de pagar um terapeuta, não tem problema, procura a rede pública. O CAPES sempre fornece atendimento psicológico, tá? Não importa onde esse tratamento será feito, tá? O que importa é que ele seja realizado para que não haja recaídas, né? Após você tomar a decisão de parar. Então, é sempre necessário você ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento onde você fala, onde você se expõe, tá? O próximo passo é a socialização. Comece a falar, tá? Por quê? Porque quando você estava usando drogas, né? Você estava sozinho. Você tinha que se esconder para usar droga. Você tinha que mentir para usar droga. Você tinha que manipular para usar droga. Às vezes você chegava em situações piores, tinha que roubar, tal. Então, óbvio que você não tem amigos. As pessoas que usavam droga com você não são seus amigos, tá? Eles eram companheiros de uso, né? Então, comece a falar. Algumas pessoas tendem a guardar para si os seus sentimentos, as suas dúvidas. E isso é um comportamento destrutivo. Aquilo vai aumentando, aumentando aquela angústia, aquela incerteza, aquela dúvida, né? E muito provavelmente vai causar uma recaída, porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Aí você vai dizer assim, não vai ter jeito, é só hoje, só um pouquinho. Aí volta tudo, né? Entra a manipulação, entra a desonestidade, você não está se socializando, você não está conversando com ninguém, você vai muito provavelmente recair. Então, no passo anterior, eu falei do acompanhamento terapêutico. Isso daqui é uma socialização. Esse passo é uma socialização mesmo. O que é essa socialização? Fazer novas amizades. Procurar se dar bem com as pessoas da família. Procurar se dar bem com o seu parceiro, com a sua parceira. Procurar se dar bem no ambiente de trabalho. Se não trabalha, voltar a trabalhar. Se não estuda, voltar a estudar. Se quer estudar, voltar. E lá na faculdade, no colégio, no trabalho, fazer amigos. Não dá para fazer amigos. Ainda tem vários outros problemas que eu ainda não... Faça colegas. Faça pessoas onde você possa conversar, onde você possa se sentir gente. Aprender a dialogar, aprender a falar o que sente, a expor a sua opinião com clareza, com honestidade, a se sentir um sujeito que tem fala, um sujeito que tem voz, um sujeito que consegue... Não importa se vão aceitar a sua opinião, se não vão... Não importa, o que importa é que você está falando. Quando você fala, você coloca o que você sente, o que você acha. Quando você ouve, você aprende. Aprende. Tá? Então, ouça, fale, socialize, esteja com as pessoas, né? A comunicação é um grande elemento, e é um elemento de grande importância quando você quer deixar um vício. Por quê? Porque a linguagem, ela é a única característica que o ser humano tem, que é própria do ser humano. E a linguagem, ela é carregadíssima de emoções. Totalmente. Quando você fala alegria, você não está falando só a palavra alegria. Você está sentindo aquilo. Você pode sentir, quando você pode, por exemplo, falar assim, eu estou muito alegre hoje, mas aí aqui pela tua cabeça passa o quê? A tristeza. Pode ser que esteja acontecendo isso. Quando você tem um grupo social, quando você tem um terapeuta, quando você está se inserindo no processo, você vai colocar aquela angústia para fora, vai ouvir o que a pessoa, a ideia que a pessoa tem de alegria, as situações em que a pessoa proporciona para si mesmo, para se sentir alegre, e você começa a criar as suas próprias, tá? Essa socialização, ela é extremamente importante. O ser humano
é um ser social desde a época que ele morava na caverna, tá? Se você for parar para pensar, né, se você for seguir a linha, por exemplo, da criação do mundo, da linha bíblica, da linha de Deus, né, que é uma das que a maioria das pessoas tendem a ou acreditar ou a contestar, já começou com duas pessoas, um homem e uma mulher. Então, não dá para viver sozinho. Você só existe no laço social. Se não houver laço social, você não existe. Porque você não consegue falar, você não consegue se expressar. Então, a socialização é muito importante, tá? O passo número 5 é a responsabilidade que você tem que ter sobre você mesmo. Não seja vítima. Saia daquela situação de vitimismo, tá? É um comportamento muito comum do dependente químico. E eu não vou dizer aqui que, por exemplo, porque isso a gente ouve, eu sou vítima do meu pai, eu sou vítima da minha mãe, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima dos meus amigos, eu sou vítima do capitalismo, não. Tudo bem, isso existe, mas o pior de tudo dentro da dependência química é o sujeito que se sente vítima da própria doença. Ai, mas que droga, eu tive que nascer assim? Tá, você nasceu assim, o que você vai fazer com isso? E agora, o que você vai fazer com isso? Tá? Enquanto você tem problema, né? Que você se vitimiza com a dependência química que você tem e que você descobriu e que você teve que aceitar e que agora você está tentando sair, tem gente que tem porque é autista, tem gente que tem porque é homossexual, tem gente que tem porque é negro, tem gente... Tá? Cada um tem o seu problema. Então tenha a responsabilidade de entender você mesmo o que você é e que a sua doença é só uma doença. É só uma doença. A dependência química é uma doença. Né? E quando eu falo em responsabilidade, é exatamente o que você tem que fazer para aceitar isso, para não ser vítima. Por exemplo, o sujeito que é diabético, ele descobre que ele é diabético, assim como a dependência química, ele não descobre isso quando ele nasceu, ela aparece um pouco mais lá na frente, igual a dependência química. Tá, agora ele tem que ter a responsabilidade de cuidar disso e não se vitimizar, sem se vitimizar, tá? É um comportamento assim de autopiedade, né? Aí você vai começar a justificar as suas ações, ter pena de si mesmo, não é o melhor caminho para você ficar limpo, tá? A pena que a gente tem da gente ou do outro é um sentimento muito pequeno, tá? Todo sentimento que a gente tem, se a gente quer trabalhar esse sentimento, a gente tem que botar ação em cima dele. Atitude, e não ficar com pena, e não se vitimizar e ficar ali naquele cantinho só reclamando. O ideal é que o indivíduo reconheça seus erros e aprenda com eles. Né? É um trabalho, step by step, é um trabalho passo a passo, por isso que nós estamos falando em passos aqui, né? Reconheça seus erros, trabalhe eles, né? Não se esconda atrás da sua doença. Ah, mas eu sou assim porque eu sou dependente químico. Não. Eu tenho uma doença e eu quero me curar disso. Se você não usar mais e trabalhar todos esses passos que eu estou passando aqui para você hoje, você pode se considerar curado. Embora todo mundo diz, né? E a ciência prova que não tem cura. Mas pode ser uma cura. Você trabalhar tudo isso e se sentir bem, se sentir curado, né? Esse é um passo muito importante também, tá? Não se sentir vitimizado porque é dependente químico, tá bom? Um outro passo, o passo número 6 aqui, é a questão dos grupos de apoio, né? Eu falei em terapia e tal, mas existe no Brasil, aliás, existe no mundo inteiro, os grupos de apoio, tanto para quem é dependente químico, quanto para quem é codependente, né? Que tem o NA, que são os Narcóticos Anônimos, o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, o AA,
que é o Alcoólicos, né, eu já falei, e tem o do AE, que é o Amor Exigente, que é para os codependentes. Então tem o NA, que é o Narcóticos, o AA, que é Alcoólicos, e o Amor Exigente para os codependentes. Então, é uma excelente oportunidade, mais uma oportunidade que você tem para ir externar o seu sentimento, externar a sua dúvida, fazer comparações com os outros para ver como é que você fez quando você estava sentindo isso, como é que você fez quando você teve problema dentro de casa, como é que você fez quando você ficou morrendo de vontade de usar e não sabia o que fazer, como é que você fez quando você ficou com vontade de mentir, entendeu? E o AA, o NA, o AE é de graça e tem no mundo inteiro. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver, mas existem vários filmes, inclusive, que eles utilizam o AA. Inclusive, posso dizer para você que muito antes, né, de existir tratamentos especializados para dependência química, cursos tal, como eu ofereço, inclusive, né? A primeira coisa que existiu, a primeira situação terapêutica que existiu no mundo foi essa literatura do AA e do NA, tá? Então, é muito importante, porque o mais importante desses grupos de apoio, tudo bem, você vai lá para externar os seus sentimentos e tal, mas o mais importante é o sentimento de pertencimento que você tem quando você chega num lugar desse. Porque todo mundo ali tem a mesma situação que você tem. E aí você tem que tomar cuidado para não cair naquele passo lá, tá? Se vitimizar, aqui só vem gente assim. Mas eu sou assim, por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para aprender, né? Então, o sentimento de pertencimento é o sentimento que faz você sentir o que você é, tá? E esse sentimento de pertencimento, por exemplo, quando você vai numa sala de AA, de NA ou de AE, tá? Você tem aquele sentimento de pertencimento, que você pertence àquele local, até que esse sentimento se torna um sentimento onde você consegue entender que você pertence a si mesmo e que é aquilo ali que você tem que mudar. Porque na verdade a gente não pertence a local nenhum, nem a nossa família, nem a ninguém. Nós pertencemos primeiramente a nós mesmos. Pense um pouco sobre isso, tá? O outro passo, número 7, é a questão de você vigiar constantemente os seus pensamentos. É um exercício de consciência diária. É como se você fizesse um relatório moral, ético, diariamente. Não deixa passar o dia sem pensar como é que foi o meu dia, o que eu fiz, o que eu posso melhorar, o que eu posso piorar, por que foi ruim, por que foi bom. Não deixa eu passar o dia. Se você parar para pensar, por exemplo, todas as religiões, é só um exemplo, tá? Todas as religiões assim, dizem sempre assim, ó, antes de dormir, faça uma oração. É exatamente o momento que você tem para fazer essa conscientização do seu dia. Tá? Então, por quê? Porque pensamentos repetitivos, pensamentos pessimistas, pensamentos inoperantes, eles tendem a acompanhar o dependente químico na trajetória da vida o tempo todo, tá? E nesse sentido, vigiar esse pensamento é uma forma de você prevenir recaídas e garantir a sua sobriedade. Por que eu estou pensando nisso? Por que esse pensamento está sendo tão insistente para mim, né? Qual é o sentido desse pensamento que eu estou tendo o dia inteiro? Eu não paro de pensar nisso. As coisas são simples, não são complicadas. Às vezes é uma música que está na tua cabeça o tempo todo. Por que
Aí você vai entender por quê. É o seu contexto, é a vida como ela é. Eu gosto dessa música que está na minha cabeça? Gosto. Ótimo, então eu vou cantar ela. Eu não gosto? Eu vou tirar. Né? Eu posso estar tentando me manipular com esse pensamento que eu estou tendo o tempo todo que está ali me martelando. Essa é a consciência diária, efetiva, que funciona. Você tem que botar o seu córtex pré-frontal para funcionar. Você tem que utilizar a tua inteligência, tá? Você precisa dominar a sua mente e não deixar que ela te domine, tá? Olha, você vai pegar a tua mente, colocar na palma da tua mão e vai falar assim: eu que mando em você, não é você que manda em mim, eu vou pensar o que eu quero. É assim que você faz quando você vai usar droga, quando você vai se masturbar, quando você quer deixar alguma coisa acontecer, você bota aquele assunto aqui e fala: eu vou fazer isso, né? Então você vai fazer a mesma coisa: eu não quero esse assunto. Eu vou pegar a minha mente e falar assim: eu não quero esse assunto. Você tem que se dominar. O nosso cérebro, ele foi criado para as funções básicas. Comer, beber, dormir, lembrar a hora que tem que acordar, lembrar a hora que tem que dormir, lembrar que está cansado, lembrar que está descansado. O resto é o entorno e mais as minhas emoções que criam esses pensamentos. Então, ou eu ponho ou eu tiro. Eu sei que às vezes os pensamentos trazem angústia, agonia, porque você percebe que tem coisas que você tem que resolver, você percebe que tem coisas que... Mas existem outras formas de você resolver e não ficar o tempo todo pensando e deixando aquele pensamento te dominar, até você fazer algo que você não gostaria de fazer. Se não dá para resolver naquela hora e aquele pensamento está insistente, persistente, pense assim: depois, quando tiver a oportunidade de resolver, eu vou resolver isso. Por enquanto não vai dar, eu vou tirar esse pensamento. E aí crie estratégias. Vai ouvir uma música legal, vai assistir um filme legal, vai conversar com alguém, vai ler um livro, vai fazer algum tipo de trabalho que você gosta de fazer. Mude o seu pensamento. Não deixe os seus pensamentos te dominarem, porque você não está mais usando a droga. Então você não tem mais a fissura, tá? Quimicamente o seu corpo já está legal, né? Você não está mais utilizando a droga. Então tem como você fazer isso sim, porque você não está mais neurologicamente, digamos assim, sentindo a potência química que aquilo tinha no teu cérebro, tá? Então dá para você tranquilamente controlar os seus pensamentos. O próximo passo, o próximo número 8, é você começar realmente a viver e estabelecer um projeto de vida para você, tá? Muitas gente, isso não é todo mundo, tá, gente? Mas assim, as pessoas que têm um comprometimento muito grande com a droga passam muita parte da vida, né, só usando droga. E sem disponibilidade e sem motivação para fazer absolutamente nada, nem para estudar, nem para trabalhar, nem para ser criativo de forma nenhuma, nem para cuidar do relacionamento, nem para amar o pai e a mãe, ou amar ou odiar. As pessoas vivem totalmente em função de criar dopamina barata através da utilização da droga. Então agora que você está limpo, você precisa estabelecer um projeto de vida para você, objetivos, meta, né? E você tem que estabelecer, criar um foco, né? É importante ter planos para um futuro, né? Colocar no papel as suas metas. Descobrir como você vai alcançar essas metas, né? E não desanimar. Não deixar o pensamento de desânimo te desanimar. Aos poucos as coisas vão acontecendo. Lembra do só por hoje? Né? Aos poucos as coisas vão acontecendo.
A vida é assim para todo mundo. Não é só para você que é dependente químico ou para mim que sou dependente químico. A vida acontece devagar, no miudinho, muito no miudinho. Tudo que é feito às pressas, tudo que é solucionado às pressas, é procura de dopamina barata. Você sabe que aquela solução que você está dando não vai adiantar de muita coisa. Você quer só se livrar do problema, né? Então, não é assim, né? Você tem que estabelecer um plano para você, tá? E esse plano faz você se socializar, que foi um dos passos. Esse plano faz você falar sobre os seus sentimentos, que foi um outro passo que eu falei. Esse plano faz você pensar todos os dias, fazer um inventário diário do seu dia e tal. Esse plano, essa meta, essa estratégia que você montou. Então, mas o que seria isso? Vai. Eu vou voltar a estudar, eu vou me formar, eu vou trabalhar, eu vou casar, eu vou fazer uma família, eu vou procurar me dar bem com meu pai e com a minha mãe, eu vou praticar um exercício físico, eu vou praticar a minha arte que eu gosto, eu vou... Enfim, uma estratégia de vida, algo novo que você não fazia antes, você tem que fazer agora. E tem que ir com paciência, devagar e correr atrás disso, tá? O passo número 9 é o seguinte: caso você tenha um lapso, peça ajuda para que ele não se torne uma recaída. O que é um lapso? Você tá ali no seu caminho, tal, né, limpo, sem usar, de repente acontece alguma coisa, você não evitou um gatilho, você pisou na casca de banana, você enfiou o pé na jaca, teve um lapso, usou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua, tá? É fundamental você evitar esse lapso. Porém, caso ele ocorra, procura logo uma ajuda com um psicólogo, às vezes até com uma medicação, tá? Uma orientação para que isso não se transforme em recaídas ou volta efetiva para o uso, tá? Um dos passos importantes aqui é essa vitimização que eu falei lá em cima, tá? Lá antes. O sujeito que se vitimiza muito, ele acaba tendo lapso muito rápido, tá? E aí, esse lapso é aquela coisa que é de um momento, dura uma manhã, uma tarde, uma noite, um dia no máximo, daqui a pouco você já está arrependido e já volta para a normalidade da vida que você tem que ter. Então evite esses lapsos o mais rápido que você puder, tá? E agora, o passo 10. Falei muito aqui em você estabelecer metas, criar foco, botar os seus sonhos no papel, né? Então, quando você faz isso, quando você começa a estabelecer, eu vou voltar a estudar, vou voltar a trabalhar, vou treinar, vou para academia, tá. Aí você aproveita isso e vai praticar esse passo 10 aqui. Estabeleça uma rotina. Rotina. Ai, mas rotina é muito chato. Não é, não. A rotina é a agenda da saúde mental. É saúde mental pura a rotina. O que eu vou fazer de manhã? O que eu vou fazer na hora do almoço? O que eu vou fazer à tarde? O que eu vou fazer à noite? Com quem que eu vou sair? Que horas eu vou? Que horas eu vou voltar? O que eu vou estudar? Onde eu vou... Cria a sua rotina dia a dia, tá? Sem vitimização. Ai, eu tenho que fazer isso porque eu sou um dependente químico. Não. Todo mundo tem que fazer isso. Você nunca ouviu ninguém falar assim: ai, hoje não vai dar, minha agenda tá lotada. O que é isso? É rotina. Então você também tem que fazer isso. Criar sua rotina. Agora, não esqueça de colocar dentro da sua rotina um momento de lazer.
um momento de descanso, um momento que você vê um filme, um momento que você vai à praia, um momento que você vai ao shopping, um momento em que você vai fazer sexo, um momento que, enfim, um momento de lazer, um momento de prazer. Não se esqueça de colocar 1, 2 no máximo, tá? Se você tem uma agenda com 100 coisas, 95 são responsabilidades e 5 podem ser prazer. Tá bom? Por quê? Só 5. Porque você está muito acostumado com dopamina barata, tá? O prazer saudável, o prazer da dopamina cara, são poucos, muito poucos, tá? Você vai cumprir suas obrigações, né? Mas você vai procurar também ter alguns momentos de prazer ou né? É importante você estar perto das pessoas que você ama, é importante você evitar conflitos, é importante você evitar discussões, ser paciente com você mesmo, né? Com as pessoas que estão em redor, ser paciente com as metas que você colocou, né? E isso tudo você vai colocar dentro da sua rotina. Olha só como você voltou a fazer o seu cérebro funcionar dentro da normalidade que é a vida, né? Então, vamos rever novamente todos os passos? Vamos lá. O primeiro passo que eu falei para você foi: não tente manipular e nem se manipule, né? Passo número 2, não minta. Honestidade rigorosa. Número 3, faça acompanhamento psicológico. Número 4, comece a falar. Socialização é importante. Número 5, não seja vítima da sua doença. Tenha responsabilidade com você e com a sua doença. Número 6, frequente os grupos de apoio. Número 7, vigie os seus pensamentos. Faça um exercício de consciência diária, tá? Número 8, estabeleça um projeto de vida para você. Pode ser a longo prazo, viu? E a maioria é a longo prazo. Tenha paciência. Número 9, caso você tenha um lapso, peça ajuda e evite esses lapsos, tá? Número 10, estabeleça a rotina, a sua agenda interna, a sua agenda psicológica, tá? Mas tem os seus momentos de prazer. E de quebra eu vou dar um bônus aqui para você, número 11. Não esqueça de tomar a tua medicação e não misture medicação com álcool. Isso daí ajuda a você ter lapsos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso possa te ajudar. Nós temos aqui, lá na plataforma do Hotmart, um curso específico sobre dependência química, ansiedade e depressão, onde eu tenho isso explicado de uma forma maravilhosa, honesta, sem milagres, a um preço super baratinho. Se você estiver interessado, vai lá, procure saber nas redes sociais, que você vai perceber que dependência química tem jeito e só vai depender de você. Agradeço você ter ficado por aqui, ter me ouvido. Me siga nas redes sociais. Meu nome é Mário Pacheco, psicólogo Mário Pacheco. Curta, compartilha esse vídeo se você se sentir à vontade para fazer isso. Muito obrigado e até a próxima.